Então, meus irmãos, eu pedi para vocês abrir suas Bíblias aí, lá na carta de Paulo aos Romanos. Antes da gente ir para o texto de Gênesis, a gente está nosso terceiro episódio aí da nossa temporada de Gênesis, né? Série Origens. E hoje nós vamos falar sobre o homem. Que é o homem, para que dele te lembres. Esse é o tema do sermão de hoje. Só que antes da gente ir lá para o texto de Gênesis, eu queria ler esse texto aqui de Romanos 8. Romanos 8 são 2 versículos, 35 ao 37. Romanos 8, 35 ao 37. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Agora a gente vai lá para o nosso texto de hoje. Então tenham em mente esse texto aí. A gente manter ele em mente conforme a gente vai caminhando aqui no texto de hoje. Gênesis 1. Hoje a gente vai fazer aqui essa parte final do capítulo 1, do 26 até o 31. Então, o sermão de hoje é um tipo de continuação do passado. Então a gente vai estar sempre fazendo referência ao que a gente falou domingo passado, tá bom? Então Gênesis 1, 26 até o 31 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por podermos estar aqui diante da sua palavra mais uma vez. Muito obrigado por a gente poder estar reunido em torno dela como família, como comunidade pactual. Peço que o Senhor venha nos orientar mesmo nessa tarde, nesse momento, nessa reunião, no dia do Senhor. Que o Senhor venha mesmo fazer com que a sua palavra seja guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estamos aí finalizando esse trecho aqui do capítulo 1. Primeiro, para a gente poder entrar nesse tema de hoje aqui sobre o homem, a gente só quero dar uma recapitulada do que a gente falou no domingo passado. O primeiro de tudo é só relembrar, né, sobre essa questão de Gênesis. Por exemplo, Gênesis é esse livro que traz um peso teológico para nós, para a igreja, para o povo de Deus. E não, ele não é um livro com intenções científicas, né? Moisés não estava lá escrevendo para o povo, que nem a gente falou, porque o povo estava curioso ou necessitava, né, saber a idade da terra, por exemplo, né? Não tinha nada a ver com isso.
Deus estava comunicando algo sobre ele. Deus estava se apresentando ao seu povo. Deus estava se mostrando quem ele era, se revelando acerca de ti para aquele povo. Ele estava ali fazendo uma espécie de despaganização, como a gente viu, do povo, né? O povo que ficou ali por 400, um pouquinho mais de 400 anos de escravidão no Egito, que era uma terra pagã, né? Ali a gente viu que era uma cultura que divinizava, né, os aspectos naturais da realidade, da criação, e tinha essa visão de mundo distorcida, né? Essa visão de Deus, a visão da realidade e, consequentemente, a visão do ser humano, do que é o ser humano, do que é o homem. Então, Deus estava se apresentando a esse povo para se revelar, para poder te despaganizar, para poder corrigir. Então, Deus estava corrigindo a visão sobre a realidade do seu povo. Deus estava fazendo essa correção, né? Quem é Deus, o que é o mundo e o que são os homens dentro desse mundo. Era isso que Deus estava fazendo naquele momento. Por isso que tinha um peso teológico. Gênesis tem esse peso e continua tendo para nós hoje, né? Então, essa ideia, né, de origem, a origem de todas as coisas, a realidade, o que significa a realidade e os interesses do Criador sendo representados nessa realidade, nesse mundo, e que aí vai entrar então os homens, os seres humanos. E a gente vai ver que essa realidade tem Deus como um soberano. Ele é soberano sobre a criação. Ele está, como a gente viu no domingo passado também, ele está assentado sobre o trono do universo. Deus, ele governa o universo, todas as coisas. Ele não é só um Deus no coração do indivíduo, do ser humano, do homem. Não, ele é o Deus que está assentado sobre o trono do universo. E ele, para se demonstrar, para se mostrar dessa maneira para o seu povo, o que ele faz? Ele se apresenta ali por meio dos seus atos. Ele vai demonstrando, nós lemos lá, nós vemos diversos atos de Deus e como isso demonstrava o seu governo sobre a realidade, sobre a criação, sobre o universo e como ele está aí exercendo esse domínio sobre todas as coisas. E a gente viu ali que esses atos, né, Deus, com a presença do seu Espírito, né, sobre a face das águas, né, aquelas águas ali que representavam o caos, né, essa força caótica, e Deus com o seu Espírito presente ali sobre a face das águas, ele então começa a falar, ele começa a dar ordens, ele começa a chamar as coisas à existência, a organizar, ele vai em direção a esse caos, né, e ele começa a organizar as coisas, ele começa a fazer com que aquilo que está desordenado comece a ser ordenado. Então Deus ele lida com o caos, né? Ele lida com essa matéria-prima que está sem forma e vazia. E o interessante é que a gente viu que o universo ele responde positivamente à palavra do rei soberano. Ele é de fato um rei soberano, porque quando ele fala, as coisas aconteceram. Então, a gente viu lá, né, usando aquele exemplo do Kevin Van Hooser, né, que a palavra de Deus ela é dramática. Então, quando ele fala, as coisas vão acontecer, né? Uma resposta é exigida. E a gente viu que a criação respondia positivamente, respondeu positivamente. E a gente viu que dessa forma, por vários atos, Deus foi imprimindo a sua intencionalidade na criação. Ele imprimiu os seus propósitos na forma com que ele organizou e continua sustentando o universo. É isso que ele fez. E a gente viu também como ele demonstrou que ele está levando a criação ao cumprimento dos seus propósitos. A gente viu como ele fez isso ali, acomodando, né, os seus atos por meio de uma linguagem que a gente compreenda, né? Que é a linguagem dos dias. A gente pôde notar uma progressão, né? Dia 1, dia 2, a gente foi vendo as coisas sendo formadas dentro da sua, aqui do mais básico ao mais complexo, né? A gente foi vendo as coisas sendo formadas. Então Deus fez questão de ser compreendido. É uma intencionalidade que ele tinha, fez questão de que o ser humano entendesse de que ele é o Deus que está levando a criação a um determinado fim, a um determinado propósito. Então, acho que isso aqui já é o suficiente para a gente relembrar o que a gente falou.
e a gente entrar então no texto de hoje, no que a gente vai tratar hoje. E antes da gente entrar no texto propriamente dito, a gente introduzir um pouco do que a gente vai dizer hoje, é que com tudo isso que a gente falou, a gente vê o quê? A gente vê que há um cenário preparado aqui. Deus ele prepara uma espécie de palco, aqui, um teatro, né? O Calvino usa essa linguagem, né? O teatro de Deus e tal. E Deus ele preparou esse cenário e a gente viu que ele fez isso formando e preenchendo, né? A terra ela era sem forma, então ele começa a formar, e ela era vazia, então ele começou a preencher isso. E a gente vai ver que tem uma divisão bem interessante aqui de forma e de preenchimento. É bem legal isso aí, porque os dias 1, 2 e 3, Deus ele se preocupou em formar. Por exemplo, a gente vê lá que ele cria a luz, né? Versículos do 3 ao 5, depois o firmamento, céus e mares, dos versículos 6 a 8. Depois a gente vai ter ali a terra seca, dos versículos 9 e 10, e a vegetação, dos versículos 11 e 12. Então aqui a gente tem Deus formando. E depois ele, nos dias 4, 5 e 6, ele vai começar a preencher, né? A gente vê ali que ele coloca luminares, estabelece os luminares, né? Os versículos 14 a 18. Depois os habitantes ali, peixes e aves, nos versículos 20 e 22, né, dos céus, né? Depois ele começa a habitar a terra, os animais terrestres, nos versículos 24 e 25, e por fim a humanidade, que é esse trecho que a gente está vendo hoje, dos versículos 26 até o 31. E o que tudo isso mostra para a gente? A gente precisa entender que aqui a forma ela é uma estrutura necessária para o desenvolvimento do que é o seu conteúdo, do que aquilo que foi preenchido. É necessária uma forma, uma base, uma estrutura básica para que haja o florescimento da vida. Isso já nos ensina algo muito importante aqui, porque Deus não tem problema com formas, com estruturas. Não, é necessário, a vida precisa de estruturas, de formas para que de fato haja uma real liberdade para você ser aquilo que você foi feito para ser. Então aqui a gente vê que esses habitantes de céus e da terra, eles precisavam de uma estrutura mais básica para poder se desenvolver. Deus não tem problema com estruturas, e isso daí é algo muito importante para a gente falar e para a gente ter convicção disso na era do pós-estruturalismo, entende? Isso é muito importante. Quem convive em ambiente universitário mesmo precisa ter isso muito claro. Deus não tem problemas com estruturas rígidas. Ele não tem problema com isso. Na verdade, a criação necessita disso para o seu florescimento, para o seu desenvolvimento. Então a forma não é um problema, a forma ela é uma necessidade para o desenvolvimento da vida. Isso é muito importante para a gente. E esse é um ambiente necessário também para o desenvolvimento do ser humano e da sua vocação, daquilo que ele foi criado para ser. Não é diferente para a gente. E esse é um ambiente que está aí sobre o domínio do Deus que é Criador. E a sua vontade ela é expressa soberanamente sobre todas essas coisas. Esse é um ambiente, essa estrutura, essa forma onde o ser humano é colocado, né, para o desenvolvimento da sua vida, é um ambiente que está sobre o domínio do rei do universo, aquele que está assentado ali soberanamente sobre todas as coisas. Então, há esse rei soberano. Deus está se demonstrando como esse rei soberano, e isso é interessante porque já tem que ficar logo claro que não existe uma guerra de forças no universo. Não existe isso. Deus é soberano. Não é Deus ali, o bem, lutando contra o mal para que as coisas aconteçam. Deus não está se esforçando ali tal contra o caos, ele está lutando, vai dar certo, ele está chegando e a coisa vai ficar boa. Não, Deus só falou e o negócio aconteceu. Ele só falou e as coisas se tornaram boas, belas, ordenadas. Entende? As formas necessárias para o florescimento da vida foram estabelecidas, e a própria vida e o próprio preenchimento dessas estruturas surgiram assim. Não teve guerra de forças. E isso é interessante porque naquela época
era compreendido ali na cultura do Antigo Oriente Próximo que o mundo ele tinha vindo à existência por meio de uma batalha cósmica de deuses. Era assim que o povo pensava na época. Um monte de deuses se degladiando e aí surge o mundo, surge a Terra, né? E por aí vai. E tem essa tensão, né, de deuses que estão ali sempre tentando ver quem é o mais forte, né? Aquela coisa toda, aquela mitologia pagã, né? E Deus está desconstruindo isso. Ele não tem problema com o caos, ele não tem problema em lidar com isso. Ele chega e faz o que ele quer com isso e faz a ordem surgir. Então Deus é soberano, não existe essa guerra de forças. O Deus, ele está se demonstrando como esse Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro ele está sentado aí no trono do universo e ele é rei. E é muito interessante que esse Deus que é rei, que está sentado nesse trono, ele é diferente dos reis humanos, né? Que a gente tem aí disponíveis na nossa história para a gente poder ler sobre eles. Ele é muito diferente, por quê? Porque Deus não é um conquistador, Deus não precisa conquistar nada. Ele é um criador. Ele não teve que vir e conquistar as coisas, ó, e fazer coisas ali para poder agradar, né, as criaturas, né, eu sei lá, não, ele simplesmente cria todas as coisas. Isso é muito interessante. E é muito interessante porque ele traz todas essas coisas, ele ordena, né, ele sustenta todas essas coisas por sua própria palavra e simplesmente porque ele tem propósitos a serem cumpridos, ele tem desejos a serem expressados. Então ele não é um conquistador, ele é um criador, ele está trazendo as coisas à existência por uma livre vontade soberana. É isso que ele está fazendo. E a criação, então, tendo isso como um ponto de referência, a criação ela se torna, então, um transbordar de um Deus que é satisfeito em si mesmo. O Deus criador de todas as coisas é um Deus que está satisfeito. Ele está tão satisfeito que ele desejou fazer criaturas para satisfazê-las através de uma relação. Você vê, Deus está transbordando de si, transbordando de satisfação. Que ele deseja, então, trazer coisas à existência para ele poder satisfazê-las. Para essas coisas poderem estar em relação consigo e sendo satisfeitas por meio de uma relação amorosa de representatividade. É isso que Deus está fazendo. Então, esse é o mundo que nós habitamos, essa é a realidade que a gente habita e esse é o lugar onde nós estamos. Por quê? Porque um rei, ele possui seus representantes, todo rei possui seus representantes, né? Isso é importante porque a gente entender essa questão da representação, dessa questão da relação de representatividade, ela é importante para a gente entender a estrutura pactual que a Bíblia nos apresenta, que o enredo canônico ele está organizado em torno dessa estrutura de pacto, uma estrutura pactual. Por quê? Porque a gente tem um rei soberano e como esse rei se relaciona com a sua criação? Por meio de um representante que ele tem um pacto, uma relação pactual. Isso é interessante porque era essa relação de rei e servo que tinha que estava muito presente ali no imaginário social do Antigo Oriente Próximo, né? Você tinha quando um soberano ele dominava sobre um outro povo, uma outra localidade, ele então ele se colocava como esse soberano e ele tinha ali um acordo de pacto, né? Havia estipulações pactuais, ele colocava na mesa ordenanças, coisas que deveriam ser cumpridas para que essa relação de pacto ela continuasse sendo estabelecida, né? Continuasse em vigor, por assim dizer. Aí você tinha benefícios, consequências, para casos de quebra também, né? Dessas estipulações. E você tinha um rito sacramental, né? Geralmente era cortado um animal e as duas pessoas passavam no meio desse animal segurando uma mão da outra. Então o pacto entre rei e servo ele estava firmado. E Deus, quando ele coloca o ser humano, quando ele vem se apresentando como esse rei soberano, a gente viu como os atos de Deus
né, nos versículos aqui que a gente leu no domingo passado, que a gente expôs no domingo passado, eles são característicos de um rei soberano, que ele está tentando se apresentar dessa maneira. E a gente vai ver então que essa relação pactual é justamente aquilo que Deus está tentando transmitir agora com essa parte que nós vamos ler hoje do ser humano, quem é o homem. E esse texto aqui não vai trazer, por exemplo, as estipulações do pacto, né? A gente vai ter isso no capítulo 2. Deus vai trazer ali estipulações específicas para Adão e as consequências da quebra, né? E tudo mais. Mas aqui a gente já tem uma estrutura básica para a gente compreender essa relação, que é esse rei que agora ele vai falar do seu representante na terra. Ele prepara um cenário e agora ele vai colocar os seus representantes nesse cenário, que é o homem, né? E só que o Deus Criador que está se revelando aqui nessa narrativa, ele é muito diferente, como a gente já disse, dos reis humanos. Deus ele não está criando as coisas, mesmo que ele não seja um conquistador, ele é um criador, ele não está criando as coisas para satisfazer caprichos. Os reis soberanos, né, eles eram aqueles déspotas solitários, né, aqueles caras malucos assim. Eles eram cheios de caprichos, né? E os caras faziam coisas para poder estar satisfazendo esses caprichos. Mas Deus não é assim. Deus ele não está criando para uma satisfação própria, como a gente viu. Ele está criando porque ele está querendo dar de si, ele está querendo doar. Deus cria não para receber algo, Deus cria para poder dar algo de si a outros, em uma relação de amor. É isso que ele faz. E agora, quando a gente entra no texto de hoje, no versículo 26, a gente já começa a ver isso. Deus não é esse déspota que está criando sozinho para poder ter os caprichos aí satisfeitos. O versículo 26 já começa ali como? Começa dizendo assim: também disse Deus, façamos o homem. A criação do homem aqui, a gente já começa a ver do homem como esse representante, né, do Criador do mundo, do Rei do Universo. Ela é o resultado de uma decisão em conselho aqui. O homem, a criação do homem é resultado do eterno conselho de Deus. Deus não está trazendo o seu representante, o mundo, como esse déspota, como esse cara, como esse Deus que está eternamente solitário. Imagina, gente, um Deus eternamente solitário, que coisa terrível, não é verdade? E aqui não, Deus, quando ele vai chamar o seu representante à existência, ele faz isso em conselho, façamos o homem. E aqui, assim, nesse momento aqui, a gente está bem no início, né, da Escritura, a gente não tem assim uma base para dizer que aqui Deus já está revelando a Trindade. A gente não tem essa base, até porque o Espírito ainda não foi revelado como uma pessoa, né? E a palavra, né, o Verbo, o Filho, também ainda não foi revelado como uma pessoa ainda, né? Nós, na posição que nós estamos hoje, tendo toda a Escritura, toda a revelação, nós podemos entender que Deus já estava dando uma deixa aqui do que ele estava querendo dizer. Deus já estava dando essa deixa. Então, como nós estamos nessa posição, nós já vamos entender que Deus aqui está se tratando desse conselho eterno. Deus está chamando os seus representantes à existência como resultado desse desejo em conselho. Não um Deus solitário, né? Não um Deus solitário. Mas há outras interpretações que dizem que aqui é como se Deus estivesse chamando em conselho tudo aquilo que já foi criado até então, né? É muito provável que talvez o povo de Deus tenha compreendido dessa maneira. Deus chamando tudo que estava criado até então. Então ele diz que chega como se estivesse chegando no ápice aqui. Deus então fala, agora façamos o homem. Então ele chama agora tudo que está criado para poder prestar atenção no que vai acontecer. Ele vai criar o seu representante. Então há essa interpretação também. Então, mas no fim das contas o que importa aqui é que essa decisão, que não é uma decisão solitária. Deus não é esse déspota que está aí querendo suprir, né? Querendo ter os seus caprichos satisfeitos. É muito diferente. Nosso Deus não é esse Deus, é um Deus satisfeito. Ele é um Deus que está
ele goza de uma relação de amor eterno. Então, é dessa decisão de conselho que o seu representante vem à existência, né? Então, o homem não é criado por um Deus carente que está precisando ser amado. Isso é muito importante para a gente entender. Deus não está precisando ser amado, Ele não é carente. Ele nunca precisou disso. Né? Não existe crises egoístas, né? Ou algum tipo de carência ali no seio do eterno conselho de Deus. Não existe isso ali. Não existe. Essas carências que a gente vive hoje são desordens. E nós vamos entender isso mais para frente quando a gente falar da queda, do que significou a queda, né? O rompimento dessa relação com esse Criador. Mas Deus não é assim. O homem não foi criado por esse Deus. Não existe carências em Deus. Deus ele não cria o homem porque ele quer, porque ele precisa ser amado, porque ele precisa de atenção. Não é aquele negócio dos deuses pagãos lá que estão precisando sempre ser apaziguados, né? Ai meu Deus, eu preciso dar um sacrifício para esse Deus ele se apaziguar comigo. Deus ele não está precisando ser amado, ele não está precisando disso. Né? Deus cria o homem, gente, pelo contrário, para derramar amor sobre ele e para ensiná-lo a amar corretamente. É para isso que Deus cria o homem, o seu representante. É para isso. E é interessante que tendo essa perspectiva de que Deus ele cria o homem para derramar seu amor sobre ele, para ensiná-lo a amar corretamente, é que o salmista lá no Salmo 36, versículo 7, ele vai dizer assim, ó: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Os homens encontram refúgio nesse lugar de amor, nesse lugar onde Deus está derramando daquilo que transborda nele eternamente. É aí que os homens encontram refúgio, nesse lugar aí. Então, os homens não foram criados por um Deus carente. Essa é a origem do ser humano. Né? O homem é originado aí da ação criadora de um conselho eterno que transborda amor, que transborda satisfação. Esse é o Deus que cria o homem, esse é o Deus que traz o seu representante à existência, que coloca esse homem nesse mundo que é governado e sustentado por ele. E aqui é interessante só tocar também que amor não é um afeto, tá, gente? Não é um sentimento, uma espécie de desejo. A gente vai ver isso mais pra frente. Só pra gente pra gente não continuar daqui pra frente pensando amor como essa força, né? Esse sentimento afetivo, essa coisa quentinha. Não é sobre isso. Tá? A Bíblia nos ensina algo muito mais completo sobre amor. E é desse algo mais completo que a gente está lidando aqui. O homem foi criado por esse Deus que transborda amor, por esse conselho que está transbordando e se doando eternamente. E agora ele gozando dessa relação eternamente, que agora vai transbordar disso para fora, para outros, em uma relação de amor. Então Deus não está buscando reter. Quando Deus cria o seu representante, o homem, ele não está buscando receber algo do homem, reter algo dele, ter algo. Deus não está precisando de algo do homem. Só que Deus cria o homem para quê? Para dar algo para ele, para poder imprimir algo nele. E que esse homem, para esse representante se satisfazer com isso. E o versículo 26 continua, né? Deus falou lá, façamos o homem, e a continuação é a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui Deus já começa a trazer detalhes de quem é esse representante, do que significa ser esse representante na sua criação. E aqui é interessante a gente falar, como a gente está falando de relação pactual, um representante no mundo, imagem e semelhança, não se trata, gente, de uma essência. Não é uma essência de Deus que está dentro de você, não é isso. Muita gente pensa assim, muita mesmo. Muita gente acha que é algo do nosso ser, assim, no sentido de que está dentro de mim. Eu tenho algo de Deus em mim, e eu tenho algo do divino em mim, né? do Deus Todo-Poderoso. Mas não se trata disso, não é um pedaço de Deus que está em você. Imagem, gente, aqui
As duas palavras elas vão comunicar algo muito interessante para a gente entender essa questão da relação pactual, do que é ser um representante de Deus no mundo. Por exemplo, a imagem significa essa presença representativa no mundo, na criação, esse reflexo, diz respeito a essa questão da identidade desse representante, aonde ele vai encontrar a sua principal referência. Por quê? Porque naquela época, quando se falava, um rei soberano falava da sua imagem em um local específico, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que aquela imagem iria apontar para ele. Ele ia sempre relembrar. Por exemplo, quando um rei ele conquistava um determinado local, ele colocava uma imagem dele lá. Para quê? Para saber que aquele lugar era um lugar governado por ele. Aquela imagem, então, era um reflexo, ele apontava para outro lugar, entende? Ele estava sempre apontando para o Criador. E ela era uma imagem representativa. É claro que aqui a gente está falando de uma estátua, mas Deus está falando de seres humanos. Agora, pessoas que vão trazer muitas características a mais aí, porque esses representantes precisam ser pessoas para poder cultivar uma relação, né? Então Deus ele vai também compartilhar com esses seus representantes características, né, que são necessárias para uma relação. Mas imagem aqui diz respeito a isso, a essa presença representativa, a essa relação, a gente poderia dizer que de filiação. É como se Deus estivesse colocando ali alguém no mundo para refletir quem Ele é. Nesse sentido, imagem e semelhança diz respeito, gente, ao exercício do domínio, tendo como referência o governo amoroso do Rei do Universo. O representante de Deus no mundo, aquele que é a sua imagem, aquele que é para refletir quem Deus é, aquele que é para ter sua identidade, tendo como o ponto de objetivo e absoluto no Criador, é para ele governar a criação, exercer domínio sobre a criação, da mesma forma que Deus governa todas as coisas. Esse domínio amoroso de Deus. É interessante porque logo depois que Deus fala isso ali no versículo 26, sobre imagem e semelhança, ele vai concluir o versículo 26 falando justamente sobre isso. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então é isso. Imagem e semelhança é uma relação pactual, uma relação de Deus, uma relação de representatividade. A imagem de Deus no mundo, os seus representantes presentes ali na criação, né? Tendo na sua estrutura aquilo que é necessário para desenvolver essa relação de pessoalidade, e a semelhança, a sua semelhança que vai exercer domínio na criação, tendo o domínio de Deus como referência. Esse domínio amoroso, esse Deus que se doa pelas coisas, em cuidado, em fidelidade. O ser humano exercer esse domínio, a mesma semelhança que Deus domina todas as coisas. Então, imagem e semelhança representa, gente, um padrão relacional pactual. É isso que representa, imagem e semelhança. Um padrão relacional aqui, de representatividade e de função. Natureza e função. É mais ou menos isso. A imagem e aí a semelhança, a função do homem no mundo de governo. Assim como Deus exerce o governo sobre todas as coisas. Então aqui não é uma essência divina no homem. Então quando acontece a queda, que muitos teólogos vão falar que a imagem de Deus ela só foi distorcida, aqui é a questão de Deus diante do homem, dessa relação. O homem ele foi colocado no mundo para responder a esse soberano em uma relação pactual. Entende? A gente vai ver no próximo capítulo, né, que ali existem as estipulações do pacto e tudo mais. Então todo ser humano, quando chega no mundo, ele precisa responder essas estipulações, a como ele lida com o mundo, a como ele exerce sua função no mundo. E ele precisa responder a Deus. E após a queda a gente tem aí então uma grande parcela que vira as costas para esse rei e que se rebela contra ele. É dessa forma, imagem e semelhança nesse sentido. Então nós temos várias imagens e semelhança de Deus que estão fugindo,
que estão negando, se rebelando contra aquilo do porquê eles estão no mundo. É nesse sentido. Então todo mundo está diante de Deus e todo mundo está em aliança com Deus. A questão é que alguns vão ser rebeldes a essa aliança. Eles vão ser completamente hostis a essa relação pactual. E é mais ou menos isso que a gente poderia compreender aqui. Então agora a gente parte para os versículos 27 e 28, que vão dizer assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui no versículo 27, o que Deus vai dizer? Ele vai dizer que ele cria então esse homem e fala que ele cria a sua imagem, homem e mulher. E aqui é interessante que, mais do que um padrão biológico apenas, lembra que a gente estava falando sobre estruturas? A estrutura que é necessária para que você possa desenvolver a vida, para que a vida possa florescer. Então, aqui a gente poderia dizer que a gente está diante da estrutura básica necessária para o homem ser aquilo que ele foi designado para ser. E quando Deus fala que cria a sua imagem, homem e mulher, ou macho e fêmea, né? Ele está dizendo que o homem ele cria esse seu representante com a estrutura necessária para esse desenvolvimento pessoal, social e vocacional no mundo. Há aqui a estrutura necessária para que isso aconteça. Né? Por exemplo, Deus ele é pessoa singular, só que ele também é comunidade, né? Ele é conselho, ele é plural também. A gente sabe disso. Então é necessário, né, uma estrutura que possibilite o homem a expressar essa singularidade e essa pluralidade no mundo. Né? A imagem de Deus o criou, ou seja, o homem está apontando para Deus como esse representante. Então ele precisa ser um representante que aponte para Deus de fato. Ele precisa ter as características para poder ser esse que vai ser um reflexo de Deus no mundo. Então, homem e mulher, macho e fêmea nesse sentido. Agora, o ser humano ele tem essa estrutura que possibilita o homem ser essa imagem representativa de Deus, esse singular plural. E também é interessante porque isso aqui vai colocar o homem, gente, diante de uma dependência, de uma responsabilidade social também. É muito interessante isso aqui. Porque se o homem ele é singular e ele é criado assim, singular e plural, a gente tem aqui pessoalidade, pluralidade, individualidade, comunidade, tudo junto. Isso quer dizer o quê? Que essa ideia, por exemplo, de que a formação das comunidades, elas têm na sua essência a ideia do indivíduo autônomo, né? Que ele, por sua livre vontade, ele se compromete com o outro. Isso não bate muito com aquilo que a Escritura nos diz. Né? Não existe um indivíduo autônomo. Não existe isso. O homem ele já é criado com a estrutura porque para ele vir para o mundo, ele necessita do outro. Entende? Deus ele cria o ser humano para que o desenvolvimento dele seja comunitário, ao mesmo tempo em que é individual. Percebe como as coisas estão entrelaçadas? Então o homem ele é colocado, essa estrutura coloca o homem em uma dependência e uma responsabilidade social. Por isso que lá na frente a Deus, quando vai dar a sua lei, ele fala muito sobre essa questão de honrar pai e mãe, por exemplo. Por quê? Porque se não fosse seu pai e sua mãe, você não estava no mundo. Você não escolheu vir no mundo, né? Esse lance de indivíduo autônomo, isso daí, gente, isso é utopia, não existe isso. O indivíduo por si só e pronto, acabou. Nós somos dependentes uns dos outros. Deus nos criou assim. Entende por quê? Porque isso comunica algo dele, da sua natureza, como esse conselho que está eternamente vivendo comunidade, mas ao mesmo tempo são pessoas também na sua individualidade. Então, nós precisamos entender que essa estrutura nos coloca diante
de entender quem nós somos como indivíduos e como compromisso comunitário também. Então nós não somos esses seres aí que ditamos a nossa própria lei, a gente vem existir quando a gente quer. Não. Deus, e é interessante porque assim, Deus é quem dá a vida, só que Ele faz isso por meio de outro ser humano para dar a luz. O Bento veio ao mundo. Deus é quem sustenta a vida dele, mas Ele fez isso por meio da Carol e de mim. Então, Ele é dependente disso. Eu sou dependente dos meus pais e de todo mundo aqui. Então, a gente tem um compromisso comunitário. A gente não pode sair agora dizendo que eu sou autônomo, que eu faço o que eu quero na minha vida, que eu esqueço tudo e que o mundo gira ao meu redor e tudo mais. Não existe isso. A nossa estrutura não nos permite se livrar, por exemplo, assim, ou negar essa responsabilidade, essa dependência. Não tem como. Por mais que você vire as costas para isso, né? Lembra que a gente falou sobre essa questão de pessoas que viram as costas para as estipulações de Deus, as estruturas, as formas que Deus imprimiu na realidade? Mesmo que você vire as costas, não tem jeito, né? Nós continuamos dependentes e tendo essa responsabilidade, né? Então, isso vai demonstrar aí que nós somos essas criaturas, né? Dependentes e responsáveis diante do Criador e sustentador de todas as coisas. Não só diante da comunidade, dos nossos iguais, né? Dos seres humanos, mas isso quer dizer que nós somos dependentes de alguém mais. As estruturas de Deus, na realidade, na criação, elas são, de certa forma, pedagógicas também, para a gente poder aprender, para a gente poder entender que nós somos dependentes de alguém que é soberano. Eu preciso honrar pai e mãe porque eu tenho um pai soberano. E a minha relação familiar, mesmo que não seja perfeita, mesmo que tenha muita coisa corrompida pelo pecado, mas ela de certa forma, ela é pedagógica para me entender que há alguém sobre mim. Eu não sou autônomo, eu preciso me submeter a outro. E essa relação paterna, por assim dizer, né, familiar, ela já é algo que nos ensina muito. Então, essa estrutura também nos ensina que nós somos dependentes do Criador e sustentador de todas as coisas. E que nem como a gente viu também, é uma estrutura, essa questão do homem e mulher, é uma estrutura que vai possibilitar o desenvolvimento vocacional desse representante no mundo, né? Vai possibilitar o homem a desfrutar da bênção do Senhor, sendo fecundo, multiplicando-se, enchendo a terra, né, dessa imagem que representa a pessoa e os interesses do Deus que mantém todas as coisas sustentadas por meio da sua palavra. E esse é um Criador, né, como a gente já viu, ele não está desejando receber do homem, mas dar ao homem, se doar a ele. Deus não é esse Deus que está tentando arrancar alguma coisa, mas está tentando prover. E os versículos 29 ao 31 vão demonstrar esse Deus que está provendo, né? Esse Deus que está desejando se doar. Versículo 29 ao 31 diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo isso, tudo quanto fizera era bom, era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, o Deus Criador, gente, é esse Deus que transborda amor sobre o seu representante na criação e sobre toda a vida que está presente no universo criado, né? Aqui Deus está demonstrando esse cuidado, fidelidade, contentamento nele, né? Satisfação nele. É um Deus que não deixa à mercê. Ele coloca o seu representante e promete então sustentá-lo. Promete então dar aquilo que ele precisa, todo o mantimento necessário para que ele possa se desenvolver. E a gente chega aqui, por que então que Deus faz isso com o homem, né? E a gente volta lá para aquela pergunta
do tema do sermão de hoje, né? Que é o homem para que dele te lembres. E aqui esse trecho eu tirei lá do Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres. Eu queria ler o Salmo 8, é um salmo bem curtinho. E a gente vai entender o que é o homem. E o Salmo 8, aqui vai ter um relato de um homem, né, de um ser humano que se enxerga à luz da sua relação pactual com Deus. No domingo passado, depois que a gente falou sobre o universo, né, essa questão da intencionalidade no universo, a gente leu também um salmo onde há ali uma perspectiva do que é o universo sobre essa relação com Deus. Como uma pessoa que desfruta dessa relação pactual com Deus enxerga o universo, a realidade, as coisas. E agora esse Salmo 8 é como o ser humano se enxerga à luz dessa relação com esse Deus que é soberano e rei sobre todas as coisas. Salmo 8 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peitos suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-no, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, aqui nós temos um ser humano que, para se entender, para entender o que é o homem, o que ele é, antes de tudo, ele está contemplando o próprio Criador. Ele começa aqui o salmo falando de Deus, da grandeza de Deus, de como esse Deus ele é um Deus de grandeza insondável, mas que está presente também. Ele é um Deus que está presente na sua criação. Ele não deixa de se mostrar por meio das coisas criadas. Ele é um Deus que está presente. Ele consegue olhar para os céus e lembrar desse Deus. Ele começa a falar da grandeza desse Deus. E ele chega aqui que quando ele começa a contemplar a grandeza da própria criação, essa criação que esse Deus está sustentando, aí ele olha para si tão pequeno no meio disso tudo, né? Ele pergunta, o que é o homem? Para que dele te lembres? Só que quando ele faz esse movimento de primeiro olhar para cima, ele começa a entender o seu lugar nisso tudo. Ele vai ter uma imagem grande de quem é o ser humano. Uma imagem não grande no sentido egocêntrico, mas grande no sentido de entender o seu real lugar no universo. E ele vai ver aqui, né, que ele vai falar que é esse Deus, né, que fez o homem um pouco menor do que Deus, como esse representante. E de glória e de honra o coroaste. E depois ele vai falar aqui sobre tudo aquilo que Deus colocou sob o seu domínio. Né? Esse que é o representante de Deus, esse pouco menor que ele na criação, e que o representa e que governa, que exerce domínio sobre todas as coisas, à semelhança desse rei. Ele vai reafirmar isso, que é essa parte final aqui do versículo 8. Então, o que isso nos ensina? O que esse movimento de entender quem é o ser humano, quem é o homem? A gente pode aprender que o homem, gente, ele só se compreende, né? Ele só vai compreender o seu real valor, o seu lugar na realidade, né? O seu lugar de fato, quando ele passa a contemplar e a se maravilhar com o Deus que o criou, e não consigo mesmo. Quando a gente começar a olhar, conseguir tirar os olhos de nós, olhar para a gente, começar a contemplar Deus, aí a gente vai entender quem nós somos. É aquilo que Calvino vai começar nas suas institutas, né?
que o conhecimento de Deus ele vai anteceder o conhecimento dos homens, o seu conhecimento de si. Então você precisa primeiro conhecer Deus, você precisa contemplar Ele, se maravilhar com Ele, entender quem Ele é. Aí sim você vai conseguir entender quem você é, o seu real lugar nisso tudo. Sem esse movimento é impossível a gente entender quem a gente é. Sem esse movimento é impossível a gente entender o valor, né, do ser humano na criação e o nosso lugar nisso tudo. E é só quando a gente se coloca nesse lugar que a gente vai entender de fato quem nós somos. É reconhecendo esse lugar diante do Criador de todas as coisas. É reconhecendo que nós somos criaturas de Deus e não tentando tomar o lugar dele, não tentando fazer com que a nossa palavra tenha lugar sobre a palavra de Deus. Não é esse movimento. Aí a gente vai se perder, a gente vai ficar perdido na realidade sobre quem a gente é, sobre qual é a nossa função, nosso lugar nisso tudo, nessa grandiosidade. A gente vai começar a olhar para a grandeza das coisas, a gente vai ficar perdido no meio disso tudo. Por quê? Porque a gente não está se colocando no nosso devido lugar, né? Que é o homem, para que dele te lembres, né? O homem é essa criatura que foi colocada no mundo para representar alguém que é muito maior do que ele mesmo. Né? O Deus que trouxe toda a existência, a realidade. Nós somos representantes desse Deus, ele é muito maior do que nós. É esse Deus que nós representamos. E ele traz esse Deus que trouxe tudo à existência e é o Deus que está sustentando todas essas coisas e conduzindo todas essas coisas ao cumprimento dos seus propósitos por meio da sua palavra. Esse é o Deus que nós representamos. E há um grande problema, gente, quando o homem ele não se vê nesse lugar de criatura, nesse lugar de representatividade, nessa relação amorosa de representatividade. Quando o homem sai desse refúgio, né, que nem o salmista falava lá, a sombra das asas de Deus, que tem esse amor imensurável. Quando o homem não se vê nesse lugar, ele vai se lançar em constantes tentativas frustradas de encontrar sentido, significado e propósito para a sua vida. Porque ele perdeu o ponto de referência na realidade. Ele perdeu o ponto de referência no universo. Aí começa todos os problemas que a gente vai ter, né? E isso causa muito problema porque ao invés do homem se perder em Deus para que ele possa se encontrar, né, e desfrutar da liberdade, né, de ser aquilo que ele foi feito para ser, ele acaba se perdendo em si mesmo. E ele vai acabar se tornando um escravo dos seus próprios caprichos, das suas próprias pulsões, né? Um escravo do seu ego, um escravo da sua afetividade, dos seus anseios sociais, econômicos, por aí vai. A gente tem uma lista enorme de ídolos, né? E tudo aquilo que a gente põe a mão, quando a gente está insatisfeito, vai virar um ídolo, porque a gente vai querer se satisfazer nisso daí. Quando a gente sai desse lugar. E o que vai acontecer? O ser humano vai se tornar menor do que aquilo que ele foi feito para ser. Esse é o pior de tudo. Deus nos fez para sermos seus representantes. Se a gente sai desse lugar e a gente não se alimenta dessa relação amorosa, a gente vai se agarrar em outras coisas e vamos ser menores do que aquilo que a gente foi feito para ser. Isso é triste, é muito triste. Muito mesmo. E só que esse é um problema que não começou hoje. Né? O mesmo Salmo 36 lá que nós lemos que os homens encontram refúgio, né? A sombra das asas de Deus, né? Ele vai dizer o seguinte, no versículo 1, nós lemos o versículo 7 aquela hora, Salmo 36, ele vai dizer assim, ó: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O ímpio é isso, ele acha inútil a vida diante de Deus. Temor no Senhor é isso, uma vida diante de Deus. Você tem consciência de que você está diante do Criador,
Para o ímpio é inútil isso, ele nega, ele vira as costas para essa realidade. E o versículo 2 continua. Ele se acha tão importante, saiu desse lugar, o que sobrou? Sobrou ele e a realidade. Ele se acha tão importante que não percebe, nem rejeita o seu pecado. Ele já se tornou desorientado, ele não consegue perceber que ele está pecando. Por quê? Porque ele saiu daquele lugar do Deus que é o parâmetro de julgamento. Lembra que a gente viu na mensagem passada? Deus, ele avalia as coisas, ele fala que é bom, ele não precisa do feedback. Ele é esse Deus que tem em si o parâmetro de julgamento, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. O homem saiu desse lugar, ele se acha tão importante agora, ele não consegue nem perceber e nem rejeitar o seu pecado, porque ele nem sabe que está pecando mais. E essa situação, no versículo 3, as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Abandonou o bom senso, agora ele está perdido na realidade. Ele não sabe mais onde ele está, por que ele está ali, o que ele está fazendo. Está perdido, abandonou, não tem mais bom senso. Ele saiu desse lugar de referência, ele perdeu esse lugar. Até na sua cama, o versículo 4, planeja a maldade. Nada há de bom no caminho que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. Até porque ele não sabe o que é o mal. Ele não consegue reconhecer o pecado, então ele nunca vai rejeitar o mal. Só que, a despeito disso tudo, no versículo 5 e diante diz assim, ó, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Aí ele vai dizer o versículo que a gente leu, como é precioso o teu amor. Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Então, a diferença desse homem que rejeita Deus, que rejeita esse lugar e ele deixa esse lugar de refúgio, ele se torna desorientado no mundo. Então, o homem que acha inútil temer a Deus, que acha inútil se reconhecer nesse lugar diante do Criador como uma criatura, ele se torna insatisfeito no mundo, né? Ele se torna deslocado na realidade. E ele se torna faminto de algo grandioso. Esse é o grande problema do ímpio, porque ele está faminto de algo grandioso. Por quê? Porque ele deixou de desfrutar de algo muito grande, que é o próprio amor de Deus. Quem deixa de desfrutar o amor de Deus, gente, vai estar faminto no mundo por coisas megalomaníacas. O ser humano é assim. Ele está sempre projetando uma coisa grande, ele sempre quer se realizar de uma forma grandiosa. O ordinário perdeu o valor nisso aí. O ordinário perdeu o valor no mundo caído. Por quê? Porque a gente precisa de algo grande. O ordinário é muito ordinário, né? Muito ordinário. Por quê? Porque a gente não vê mais valor em mais nada. E agora a gente está faminto, a gente está em busca de satisfazer isso daí. E o vácuo existencial é tão grande, essa desorientação é tão grande, que o homem satisfeito, né, ele vai estar em busca de uma voz que o oriente na realidade. Ele precisa de uma voz que o oriente na realidade. Ele está perdido, ele precisa achar o lugar dele. Que é o caso, por exemplo, da afetividade nos nossos tempos, né? A afetividade tem se tornado essa voz orientadora no mundo hoje. Tudo é afetivo, tudo é afetividade. O vínculo familiar se tornou um vínculo afetivo, por exemplo. Não se fala mais de um compromisso moral, né? Se fala de vínculo afetivo. E isso é um problema muito sério, porque o afeto é um sentimento volátil, né? Que vai para lá, vem para cá. E como a afetividade é a voz diretiva, a afetividade não me transmite estruturas, formas, nada. Lembra que a gente falou do pós-estruturalismo, por exemplo? Tem a afetividade como algo... É claro que tem muita coisa envolvida, né? Um historicismo aí por trás, mas você tem esse ponto de referência que é volátil. Então, poxa, as coisas são hoje, não são amanhã, do jeito que a gente quer, essa construção a gente vai fazendo
Então a gente pode dissolver essas estruturas aqui porque eu não preciso delas, né? É aquela necessidade de encontrar essa voz diretiva no mundo. E a gente está vendo isso hoje, a afetividade, né? A galera tem se deixado levar e tem se reduzido. É uma parte da nossa estrutura boa, Deus fez, é bom, só que nós não somos apenas isso. Nós estamos nos tornando menores como seres humanos. E nós estamos vendo aí que nós estamos nos tornando mais fracos até. A gente tem trazido um peso de tentar se autodeterminar no mundo por meio dos nossos próprios sentidos, e a gente tem se desgastado muito. A gente tem uma geração de pessoas desgastadas psicologicamente, porque é um peso que está sendo jogado no ser humano que ele não aguenta. Nós não aguentamos nos determinar, gente. Por quê? Porque nós somos seres determinados, no caso de seres responsáveis. O ser humano é um ser que foi colocado no mundo para responder a uma voz de um soberano e não para se determinar no mundo. Então a gente não aguenta o peso da autodeterminação. Nenhum ser humano aguenta esse peso. O que vai acontecer mesmo, gente, é um caos total. Vai virar caos. E a gente, infelizmente, a tendência é piorar. Então o homem insatisfeito está buscando por essa voz diretiva. E esse homem, né, que se encontra aí, que nem eu falei, nesse vácuo existencial, né, nesse lugar de insatisfação, inquietação, ele vai começar a customizar a sua vida de um modo a poder se encontrar na realidade de novo. Ele quer experimentar a liberdade, ele quer ser livre. Então ele começa a customizar a vida. Ele vai encontrar essa voz diretiva que a gente viu sobre essa questão da afetividade no nosso tempo, e esse sentimentalismo, né, esse subjetivismo que a gente vive hoje, e você começa a customizar a sua vida, porque você está se sentindo deslocado, né? Que nem o salmista disse, perde o bom senso, você está deslocado, aí você tem que, eu preciso agora me moldar aqui para mim poder me encaixar na realidade de novo. Eu estou meio perdido, eu estou insatisfeito, eu preciso me encontrar de novo. Aí você começa a customizar a vida, e a gente tem uma multidão de pessoas que está customizando as coisas. Você olha para as estruturas e começa a rejeitar aquilo que está atrapalhando, aceita aquilo que agrada, tal, beleza, mas você começa a desordenar todo esse cenário que Deus preparou e toda a própria estrutura que Deus nos deu, que é necessária para o desenvolvimento do ser humano. Você começa a negar isso, rejeitar e customizar isso, porque eu preciso me encontrar na realidade, né? Os meus afetos estão dizendo que essa estrutura aqui não é legal, então eu vou rejeitar ela e vou mudar, eu vou fazer do jeito que eu quero, entende? Isso tudo aí é coisa que a gente pode mexer. Então o ser humano está deslocado na realidade, ele está customizando, tentando se customizando a sua vida para encontrar lugar de novo. E isso é sinal de quem saiu daquele lugar de segurança. Isso é lugar de quem deixou de se alimentar com esse amor de Deus, né? E toda essa customização, né, que a gente tem visto no nosso tempo, gente, essa negação de estruturas, por exemplo, né, criacionais, essa questão do macho e fêmea mesmo, homem e mulher, é uma indiferenciação que está sendo feita com muita força, porque a gente está tendo muitas pessoas que estão aí perdidas na realidade, estão insatisfeitas. E é interessante porque a maioria dessas pessoas que estão vivendo esses processos de customização da vida, da realidade, essa negação de estruturas, se apresenta como estando em busca de amor. Eu só quero amar, eu só quero viver uma experiência de amor, me deixa amar, me deixa ser livre. Isso, gente, transmite uma necessidade real mesmo de amor. Entende? A gente precisa levar isso a sério. Essas pessoas de fato estão sedentas por amor. A questão é aonde elas estão buscando por isso, né? Por quê? Porque tudo isso coloca o homem, toda essa insatisfação, essa negação de estruturas, essa bagunça toda,
ouvir uma voz diretiva que não é a voz do Criador, que transforma o homem em menos daquilo que ele é no mundo, coloca o homem diante de uma crise religiosa, pessoal, social e até mesmo ambiental. Por quê? Porque essa pessoa que se tornou menos do que ela se tornou um escravo do seu ego, dos seus afetos, das suas expectativas econômicas, seja lá o que for, que se tornou um escravo. O máximo que um escravo faz, gente, é escravizar o outro. É isso. A experiência que um escravo tem, ela é de escravidão. Ele não tem uma outra experiência. Então, as relações são sempre relações de tornar o outro seu escravo também. É isso que ela sabe dar. Na verdade, não está dando, né? É isso que ela sabe fazer apenas. É a única coisa. Isso é uma crise, né? Religiosa, pessoal, social e ambiental. A pessoa que muitas das vezes quer se achegar a Deus, mas só vê Deus como um instrumento para poder suprir as suas demandas. Ela não se relaciona com Deus tendo em mente a questão de que ela é uma criatura e que ela foi encontrada por Ele e que ela precisa se submeter e não submeter Deus a ela. Entende? E você tem uma crise pessoal, às vezes a pessoa ela se vê grande demais ou ela se vê pequena demais, ela vive nesses polos de crise, né? E não sabe, é uma crise pessoal, porque ela está tentando arrancar de si o que a gente não consegue achar em nós. Não tem como achar sentido, propósito, significado. Isso está na palavra diretiva de Deus, não está na gente. Entende? Você tem esse caos social porque a pessoa está sempre querendo ganhar proveito, ela está sempre querendo satisfazer, ela está insatisfeita, então ela vai usar o outro sempre. Uma crise ambiental porque ela sempre vai usar os recursos naturais que Deus nos deu na criação de forma abusiva, porque ela quer chegar num lugar, ela está usando aquilo para chegar num lugar, ela está usando as coisas não como esse representante, né? Que está governando a semelhança do Criador. Muito diferente. Então isso gera uma crise. E a questão aqui, gente, é que nenhum ser humano jamais vai encontrar em si mesmo, né, ou em alguma coisa criada, esse sentido, esse significado, esse propósito da vida. Nenhum ser humano vai achar em si. Não adianta estar fuçando, né, em si mesmo. Não adianta. Não adianta estar se fuçando nos seus problemas, tentando achar, se voltando para si, cada vez mais para si, você não vai achar sentido, você não vai se satisfazer. Por quê? Porque você foi colocado no mundo por um Deus Criador para representá-lo e para se alimentar daquilo que Ele tem para dar. Então o homem ele só se encontra na realidade, né, e se satisfaz quando ele tem os seus olhos abertos para o fato de que ele foi originado em um conselho eterno de amor. Para ter esse amor derramado graciosamente sobre si, para que então ele possa representar no mundo essa satisfação, essa experiência de ser satisfeito. E representar no mundo esse Deus que é eternamente satisfeito no seu amor. É isso, o ser humano ele é resultado disso. E ele foi colocado no mundo para ser satisfeito por esse Deus e representar esse Deus que é satisfeito. Ele não é um Deus que está carente. Então, o ser humano que está no mundo carente, insatisfeito, procurando sentido, está deslocado na realidade, é porque ele saiu desse lugar, esse lugar de refúgio, desse Deus que está derramando amor sobre a sua vida. E aí, para a gente finalizar, a gente falou de amor, mas o que é amor? Né? O que é amor, afinal? E eu queria ler o texto lá de 1 João 4, 1 João 4. Que amor é esse que satisfaz o homem? De fato, que amor é esse que transborda do Deus Criador de todas as coisas? 1 João 4, eu vou ler do 7 ao 10. Diz assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é
Amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Então, amor não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Né? Aqui diz que o amor procede de Deus. E quando a gente entra na história aqui, ele ainda vai dizer que não é o nosso movimento em sua direção. Amor não é isso. Quando a gente é envolvido no processo, ele ainda corrige aqui para a gente não confundir. Beleza, procede de Deus, mas amor não é o seu movimento para Deus. Não tem nada a ver com isso. É o contrário. É o movimento dele em nossa direção. Então, amor é isso, gente. Amor é um movimento de Deus, de entrega. Essa entrega da palavra que se tornou carne. Nessa palavra que quando ele veio ao mundo, ele falou lá em Lucas, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia. Tome tua cruz e siga-me. Essa referência, então, de negar a si. Deixar de olhar para si, tentar parar de entender quem é você a partir de você mesmo e começar a olhar para Deus. Essa negação de si, é se perder em Deus para se encontrar nele, entender o seu lugar no mundo. Então, que é o ser humano, né, para que dele te lembres. Esse é o ser humano, os representantes do Criador no mundo. E eu quero convidar, né, a todos nós a que a gente possa abandonar qualquer tipo de tentativa, né, afetiva, sentimental, filosófica, econômica, ministerial mesmo, que a gente tenha para tentar encontrar sentido no mundo. Não dá. Tem que morrer. Nós somos colocados à morte, né, todos os dias por amor a Cristo. Então que a gente se renda a isso, porque a palavra que se encarnou agora possibilita isso para a gente. Possibilita a gente se colocar de novo nesse lugar de refúgio e a gente poder experimentar e ser alimentado por esse amor e saciado por Deus. Amém?